irmãos, a paz de Cristo, mais uma vez para todos vós. Tira a cadeira mais um pouquinho aqui para cá. Quero louvar a Deus pela vida de vocês, pela vida de todos que estão aí do lado da tela com este vídeo. Quero desde já tributar ao Senhor toda a honra e glória, pois sem o Senhor nada a gente conseguimos fazer, né? Precisamos do Senhor para viver, para andar, para ser, para estar, para confiar, para nos dedicar à sua obra. Porque à medida que você se dedica à obra de Deus, você está agradando ao dono da obra. Aleluia. Então precisamos nos levantar, precisamos nos erguer para fazer a obra de Deus, porque a obra não se limita dentro do templo. Até porque o apóstolo Paulo não mandou a gente ir abrir igrejas dentro do templo. Jesus não mandou a gente ir e abrir, igrejas e ficar dentro. Jesus mandou ir de porta em porta, ir na casa do vizinho, ir na casa das pessoas pregar o seu evangelho. Aleluia. Mas com o passar do tempo a gente se acomodou. A gente vamos para o culto, vem para casa, vai para o culto, vem para casa, e se esquecemos de fazer o melhor, que é pregar o evangelho, aleluia, porque um dos maiores milagres que possa acontecer na vida do ser humano é a salvação da sua alma. Então que a gente venha cada dia mais pregar o evangelho genuíno de Jesus Cristo, o evangelho que sara, o evangelho que cura, o evangelho que liberta, o evangelho que instrui, o evangelho que edifica, o evangelho que nos sustenta, aleluia, glória a Deus, todos os dias, para a glória de Deus, amém? Eu gostaria de louvar o nome do Senhor. Eu não sou um Anderson Freire, mas eu gosto de adorar o Senhor. E a Bíblia do Senhor diz que, a palavra do Senhor nos relata que todo ser que vive, louve ao nome do Senhor. Então a gente tem que louvar por tudo que Ele é, né, em nossa vida. Vamos louvar desta maneira. Aleluia, meu Deus. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Mas se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Mas o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua, aleluia, meus amados. Vamos ler 1 João, capítulo 3, versículo 11 em diante. Aleluia. E vai nos dizer: porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nós amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. E porque o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seus irmãos justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odiar. Aleluia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida,
porque amamos uns irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna. Permanente em si. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. Devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e via seu irmão padecer necessidade de fechar o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, nós não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Amados, eu acho lindo, maravilhoso, excelentíssimo, porque a palavra de Deus, ela não passa mão, ela não encobre erro. A palavra de Deus, ela é reta, vai no momento certo, na hora certa, e ela é exclusivamente verdade. Eu nada posso contra a verdade, a não ser pela verdade. Não posso pegar a palavra, distorcer a própria palavra, tenho que pegar a palavra, mostrar aquilo que ela faz, mostrar aquilo que ela é, e procurar viver cada vez mais aquilo que ela manda eu viver, aquilo que ela relata a mandar a mim, a você, a nós passamos a viver, a praticar aquilo, porque através das nossas boas obras, com Deus obedecendo sua palavra, teremos vida eterna. Eu acho bastante interessante, eu vejo, aleluia, eu estava falando há pouco disso com o pastor João Maria, da Igreja de Poder da Mão de Deus, e ele relatava para mim sobre o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é feito de membros. O que a gente vê nos dias atuais é pessoas querendo ser colocadas em posições a qual não foram chamadas. Pessoas ali que são profeta, aí quer deixar de ser profeta para ser pastor. Pastor quer deixar de ser pastor para ser profeta. Aleluia. E pregador quer deixar de ser pregador para cantar. Cantor quer deixar de cantar para ser pregador. Então está tendo um reverso. Então o corpo de Cristo, irmão, ele não é só feito de profeta. O seu corpo não é só feito de mão. Aleluia. O que eu quero dizer com isso, irmão, é porque se você foi chamado como mão, ou seja, você foi chamado como profeta, seja profeta. Não queira ser cabeça como pastor. Aleluia. Então procure orar, procure perguntar ao Senhor o que foi que Deus te chamou para fazer, porque à medida que você descobrir, você vai fazer aquilo que agrada ao Senhor e faz, aleluia, o teu chamado, e faz aquilo que Deus entregou em tuas mãos. Agora, levando para a parte do corpo que eu estou falando, quando um médico é descoberto em um paciente que ele está com enfermidade, com apendicite atrás de estourar, ou com a vesícula inflamada, com pedras nos rins, aleluia, glória a Deus, ele vai procurar o que? Primeiramente tratar a pessoa. Ele vai primeiramente chegar, dar um medicamento, ele vai tratar, vai cuidar, vai tentar fazer algo pelo aquele membro, pela aquela situação. Aleluia. Da mesma forma é o nosso Deus. Deus jamais vai arrancar ninguém da sua obra, ou tirar alguém da sua obra que esteja lhe dando fruto. Deus jamais vai arrancar alguém da sua obra, aleluia, primeiramente antes de tratar. Porque Deus, como poderoso, Deus como tem o poder de fazer infinito mais do que pensamos ou imaginamos, se alguém tiver, aleluia, se alguém pecou, se alguém errou, o nosso Deus, ele vai primeiramente tratar. Se a pessoa não quiser o trato de Deus, se a pessoa não quiser conselho, se a pessoa quiser continuar com o coração duro e se rebelar contra Deus, a própria palavra diz que considera ele como publicano ou fariseu, aleluia, deixa ele ir. Mas a Bíblia diz, quando teu irmão pecar, vai dar com o espírito de mansidão, repreende ele, porque se ele se arrepender, ganhaste uma alma, ou seja, tirasse uma alma do inferno e transportasse novamente para o reino. Mas se ele não quiser, leva 2 testemunhos, se ele não quiser, leva 3, e se não quiser, fala no meio da igreja, para que aqueles outros que erraram ou estão errando sem ninguém saber, vejam e tema. Aleluia. Mas o texto a qual eu li, meu querido, vai falar o tema deste jeito: amar o amor aos irmãos e o ódio ao mundo. Aleluia. A gente lemos aqui, irmão, porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que amemos uns aos outros, não segundo Caim que matou Abel. Vai meditar nesta palavra, aleluia. Às vezes, irmão, alguém nos persegue, a gente quer orar para matar ele. Às vezes alguém nos calunia, a gente já fica com raiva dele, já fica com raiva dela, passa, não olha para ele, passa, não olha para ela. Eu pergunto para mim e para você, se a gente tem essa atitude de alguém nos perseguir, nos caluniar, aleluia, não gostar da gente, a gente olhar para aquela pessoa com ódio.
O Espírito de Deus nunca esteve na minha vida nem na sua vida. Por quê? Porque Ele é amor. A mensagem que o Espírito Santo transmite é esta: amai uns aos outros como eu vos tenho amado. Como Cristo está em mim, como Jesus está em mim, se eu não amo o meu próximo, se eu não amo aqueles que me rodeiam? Não sejais como Caim, porque suas obras eram más e matou a seu irmão, porque as obras dele eram boas, justas perante Deus. Ei, meu querido, tem muita gente que não agrada a Deus e vai ver tu agradando, que vai querer matar a tua fé. Tem muita gente que vê tu fazendo a obra e não faz, vai querer atrapalhar a tua chamada porque tu faz a obra. Tem muita gente que diz assim: não existe pastora, não sei o que mais lá, não sei o que mais lá. Beleza, pode não existir pastora dentro da Bíblia, mas a pergunta é: se tu tem conhecimento, se tu é cheio de Deus, se tu é cheio do Espírito Santo, por que tu não está saindo pelas almas, ganhando alma, aleluia, pelas ruas, ganhando alma como as pastoras fazem? Por quê? Tem que esperar Deus descer do céu para fazer a obra? Se eu sou cheio de conhecimento da Bíblia, se eu tenho argumento para ganhar uma alma, por que eu não vou ganhar? Tem que esperar Deus descer do céu para ir. O que a gente vê, meus irmãos, eu não vou levar para o mundo, aqui está falando do mundo, mas eu não levo muito para o mundo, porque é lícito acontecer isso no mundo. É lícito. O mundo não vai agradar aos crentes, os crentes não vão agradar ao mundo. Os crentes agradam a Deus, o mundo agrada a Belial, agrada o inimigo. Por isso que a Bíblia diz que não tem união entre o mundo e a luz, as trevas e a luz, porque não se bate. As obras de uns são boas, as obras de outros são más. Aleluia. Mas o que vai me chamar a atenção, querido, é que a Bíblia vai dizer que não sejais como Caim, não é isso? Se o teu irmão tem as obras mais, procura com mansidão, como a palavra diz, trazer ele a um convertimento com a ajuda do Espírito Santo, não com força, não com violência. Escuta ele um pouco e aplica uma palavra certeira, aplica uma palavra de Deus sobre a sua vida. Mas que nós não venhamos fechar o nosso coração se alguém nos aborrecer, se alguém nos caluniar, se alguém falar mal de mim, se alguém falar mal de você. Procure olhar para Jesus, irmão, procure ser como Jesus, procuramos ser como Jesus, mediante a cruz do Calvário. Se tu és o Filho de Deus, desce daí para baixo, e nós creramos. Amados, aqueles homens, eles estudavam a Bíblia, a Torá, como alguns dizem, e de fato é algum nome. O Velho Testamento, eles sabiam o que o Messias ia fazer, não precisava Jesus mostrar quem ele era, porque as obras já mostravam quem ele era. Mas a dureza do coração não queria aceitar aquele homem como Messias, eles não queriam aceitar Jesus como Salvador. Por quê? Porque eles queriam que Jesus fizesse o que eles querem. Deus nunca vai fazer aquilo que o homem quer para seu próprio mérito, aleluia, glória a Deus. Deus vai fazer a sua vontade e cabe a nós aceitar a vontade dele, aleluia, glória a Deus. Irmão, estamos vivendo, meu irmão, em um tempo onde a decadência espiritual, onde o amor está enfriando, e por a iniquidade aumentar, o amor de muitos está enfriando. Falo dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo, não temos amor mais de fazer a obra, não temos mais amor de vir à casa do Senhor, estamos com medo do coronavírus. Não vou para a igreja porque pode pegar, porque vai ter aglomeração, porque vai ter gente. Mas vai para o supermercado, vai tirar os 600, vai andar no meio da rua, vai bater perna, vai falar da vida dos irmãos nas calçadas, aleluia. Mas vai vir para a casa do Senhor, não quer vir, te conserta perante teu Deus, porque o Senhor vai ter contigo homem e mulher de Deus, assim diz o Senhor para alguém, aleluia, glória a Deus. Então que nós venhamos amar de fato e em verdade, não de boca. Estamos vivendo em um tempo a qual hoje é desta maneira, meu querido. Se alguém está passando necessidade, eu tenho um alimento para ajudar, eu tenho roupa para doar, mas eu vou dizer, irmão, vou fazer uma campanha e Deus vai mandar. Não, querido, tira uma túnica ali, como Jesus falou, tira um alimento e ajuda o teu irmão, querido. Divide teu pão com 7, se possível for com 8, porque eu e tu não saberemos o dia e amanhã. Então, queridos,
A palavra de Deus não é falada, a palavra de Deus é para ser vivida. Então temos que procurar cada vez mais, aleluia, viver para a glória, para a santificação do nome de Jesus Cristo. Porque eu e você, meu filho, somos ministros do Evangelho de Jesus nesta terra. Então eu e você cabemos, aleluia, cabe a cada um de nós a fazer a obra de Deus, amém? Então, querido, neste momento, em atitude profética, estamos aqui com este óleo ungido aqui, o óleo da unção, oh, glória. Vamos orar, interceder por sua vida neste momento. Se possível for, você assistir esse vídeo, feche seus olhos, aleluia, põe a mão sobre a cabeça, porque no ato profético profetiza este óleo sendo derramado em suas mãos, e onde você colocar a mão, meu querido, Deus vai fazer. Deus tem o poder para fazer.